Salve, salve, rapaziada! Voltamos com a programação normal do meu channel. Hoje falaremos desse jovem aqui, o jovem Gaturamo. Lembrando que a foto que vocês vão ver nesse vídeo, tá? São apenas meras ilustrações. Podem sim ter fotos misturadas, como do Fim, tá? Porque existem vários tipos de Gaturamo. Alguns levemente parecido com outros, tá? Porque as fotos às vezes podem confundir, porque o Gaturamo verdadeiro em cima ele é azul metálico, tá? E outros são totalmente preto na cabeça. Então esse vídeo aqui vai ser mais focado no Gaturamo verdadeiro. Por quê? Algumas informações que eu vou passar nesse vídeo aqui, tá? São mais voltadas para realmente o Gaturamo verdadeiro. Por quê? Eu andei pesquisando, tá? E tem algumas peculiaridades que o Gaturamo verdadeiro tem, que as outras espécies aparentemente não tem. Dependendo da sua região, esse camarada vai ter diversos nomes diferentes, tá? O nome principal dele é Gaturamo verdadeiro, mas popularmente em algumas regiões ele é conhecido como Guriatã, Fim, Vem, Tem, Tintim, por aí vai, meu amigo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades e também passar dicas de como fogueá-lo, tá? Por exemplo, esse cara aqui é um exímio imitador, tá? Quem cria aí o Gaturamo sabe que ele imita vários tipos de ave, tá? E se eu não me engano, ele consegue imitar até 16 aves diferentes. O Gaturamo verdadeiro, basicamente, ele se alimenta quase que exclusivamente só de frutas. Por quê? Esse pássaro aqui, o verdadeiro em específico, tá? Ele é um exímio dispersor de semente, tá? Por que isso? O Gaturamo verdadeiro, por ele ter uma prioridade maior em frutas, diferente dos os outros familiares, tá? Os outros Gaturamos, por exemplo, eu pesquisei um pouco sobre os outros Gaturamos. Geralmente os outros Gaturamos são frugívoros e insetívoros. Eles comem fruta, mas também comem inseto. Já o Gaturamo verdadeiro, ele dá prioridade maior pela fruta. E pelo fato do Gaturamo comer mais fruta, ele quase não come inseto, tá? Ele come inseto, mas é eventualmente, raramente, quando ele realmente não consegue suprir a sua barriguinha só de fruta, ele acaba aí eventualmente comendo um pouco de inseto. Uma coisa que pouca gente sabe sobre o Gaturamo é que ele não tem papo e a moela dele é degenerada, mas isso é de natureza. É algo meio que de propósito para que ele se torne um dispersor de semente. Como assim? Por ele ter a moela degenerada, ele come os alimentos dele, tá? E rapidamente ele acaba dispersando todo o alimento dele, tá? Ele tem baixo processamento dos alimentos, tá? Então, tudo que ele come, ele tem pouco aproveito, tá? Nutricional, digamos assim, ou seja, ele come uma banana, ele pouco aproveita de nutrientes da banana, porque como o organismo dele sabe que ele tem esse defeito de natureza de baixo processamento de alimentos, ele come, tá? E defeca muito rápido. Então ele aproveita pouco dos alimentos, tá? Então o que acontece? Quando ele come uma fruta que tem semente, a semente sai inteira, intacta, tá? Ou seja, por isso que a moela degenerada dele é de natureza, tá? Então quando você cria ele em ambiente doméstico, você não pode dar alimentos para prender o intestino dele, tá? Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, o cara ele come o alimento, absorve pouco e dispersa muito rápido. Aí o cara fala, então eu vou dar um remédio para segurar um pouco o intestino dele. Não, você não deve fazer isso, porque é da natureza dele, ele nasceu assim, tá? Então o que você deve fazer é o seguinte, é simplesmente focar realmente em frutas. Por quê? Por mais que você crie ele na ração, por ele ter esse defeito genético de natureza, tá? Se você focar somente na ração, ele não vai conseguir suprir a necessidade dele, tá ligado? Em questão de vitaminas. Então, realmente, para ele ter uma maior absorção de vitaminas, ele precisa ter uma variação maior de alimentos, como a ração, a fruta, vegetais, legumes, para ele poder aproveitar realmente o máximo, tá ligado?
Agora que nós já esclarecemos essa parte nutricional da sua ave, agora vamos falar sobre outros manejos, outras maneiras de estar somando com esse manejo nutricional, tá? Obviamente que não é só a alimentação que vai foguear ele também, mas uma questão que você tem em mente que o gaturamo, por ser um pássaro frugívoro, ele é muito mais fácil de foguear do que um pássaro sementeiro. Por quê? Tá? O hábito da ave também é especial, especialmente não, é uma parte interessante de você aprender o hábito da sua ave para que você entenda como fogueá-lo. Por exemplo, por ele ser um pássaro frugívoro, tá? Ele não vaga muito, tá? E ele também não tem o hábito também de migrar muito para longe de um território, tá ligado? Igual o bigodinho. O bigodinho, dependendo da estação do ano, ele faz migrações, tá? Isso também altera um pouco o seu manejo, tá? De acordo com o ano. Com o ano não, com o tempo, tá? E o pássaro sementeiro também, ele tem um estilo e um instinto, digamos assim, um pouco mais nômade. Ele não fica no mesmo lugar por muito tempo. Por quê? Sementeira de capim não é tão fácil de achar quanto uma árvore frutífera. Por exemplo, por mais que no meu quintal tenha uma árvore frutífera só, às vezes no do vizinho tem duas, no outro vizinho tem mais uma, no outro vizinho e por aí vai, tem sempre uma árvore frutífera. Dificilmente hoje, em uma área mais urbana, dificilmente você não vê uma árvore frutífera. Agora, coisas que você não vê com muita frequência mais hoje em dia, nem na parte urbana, é sementeira de capim. Porque estão jogando veneno para matar as sementeiras de capim, ou a galera tá cimentando totalmente o terreno, tá ligado? Ou usando galinha, ou usando qualquer outro tipo de meios para acabar com a sementeira. Então, o pássaro que come semente, ele acaba se tornando um pouco mais chato de mexer, porque ele vaga muito. Então, quando você cria ele em ambiente doméstico, mesmo sendo comprado de um criatório, ele tem o estilo e o instinto nômade, o pássaro sementeiro, porque ele, por instinto de natureza, ele tem que vagar muito, tá ligado? Então, um pássaro que gosta de ser manejado, passeando, por exemplo, coleiro, um pássaro sementeiro, tá? Ou seja, qual que é o maior segredo de você foguear um coleiro? Passeando com ele na rua. O gaturamo, por ser um pássaro frugívoro, ele não vaga tanto, mas você pode passear com o seu gaturamo? Pode, mas é um pássaro que você criando ele em ambiente doméstico, até mesmo em um viveiro, você consegue ter um proveito maior do que um coleiro, tá? Mesmo assim, eu aconselho sim você manejar o seu gaturamo passeando de vez em quando, tá? Dando um banhozinho de sol, que toda ave precisa de um banho de sol, água limpa, obviamente, tá? Coloque ele, se for possível, em uma voadeira, uma gaiola que ele possa voar, tá? Para exercitar a musculatura do peito e assim conseguir cantar por mais tempo, tá? E obviamente que com o exercício ele vai ter mais fôlego, então ele vai ter mais ânimo durante o dia, tá? Outra coisa que eu sempre falo aqui, coloque a sua ave para dormir cedo. E geralmente o cara, quando cria em ambiente doméstico, o pássaro acaba indo dormir só quando o dono vai dormir, tá ligado? Só que isso é um problema, porque a ave acaba ficando muito desgastada, tá? Por exemplo, o pássaro na natureza ele vai dormir, tá? Quando o sol vai embora, ele dorme. Ele procura um canto dele, se toca em algum buraco e vai dormir. Em ambiente doméstico, ele só vai dormir quando o dono vai dormir. Ou seja, geralmente o solto tem muito mais ânimo e mais pique, tá? Do que o da gaiola. Lembrando que se você não dorme bem, você fica mal da cabeça, a sua saúde vai indo embora. A mesma coisa a ave, que é um pássaro bom, um pássaro sadio, com longevidade e cantando firme, ele tem que dormir na hora certa, tá? Então você tem que colocar ele num local sem luz ou com uma capa, sendo um local fresco, para ele poder dormir cedo e assim de manhã ele tá animado, descansado para dormir, para cantar. Porque geralmente o cara fala, pô, meu passarinho tá meio que fechando o olhinho durante o dia. Aí o cara pensa que é doença. Não é doença, tá cansado, não tá dormindo. Aí o pássaro não rende, tá ligado? E outra coisa também que isso também de dormir no horário errado mexe com o relógio biológico da ave, tá ligado? Porque ele é guiado